Olá a todos, hoje vamos falar sobre uma das principais promessas de tratamento na Covid-19. Fique aí. Então, o nome da droga é o Paxlovid, que é um inibidor de protease, droga já amplamente conhecida aí da galera que trata HIV e hepatite C. Já temos aí quase 2 décadas desta tecnologia, dessa classe de drogas sendo utilizada, com bastante segurança, bastante eficácia também, né? Então, o Paxlovid é mais um que entra nesse arsenal, só que ele tem a peculiaridade de funcionar especificamente para o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Tá? Ele tem 2 drogas, uma delas é a nova molécula e outra já é o ritonavir, que é uma droga amplamente conhecida já há muito tempo, que a gente usa com bastante segurança, bastante tranquilidade. Tem um ou outro efeito adverso, mas é efeitos adversos leves, e considerando que o tempo de tratamento aqui é bem curto, não teremos grandes problemas, tenho certeza disso. Ela tem um excelente perfil de segurança, né? E pelo mecanismo de ação que ela tem, ela não deve sofrer muita perda de eficácia com as novas variantes, diferente de vacinas, que pode perder um pouquinho, né? Porque as vacinas atuam muito mais na proteína spike, que é onde tem a maior parte das mutações. Claro, se a gente começar a usar muito essa droga, é possível que haja alguma mudança nesse perfil, mas por enquanto nada leva a crer que isso será o caso, tá certo? O Paxlovid, por ser um IP, ela tem muitas interações medicamentosas, né? Algumas delas já bastante conhecidas, porque a gente já tem bastante experiência com essa droga, que atua principalmente no citocromo P450, no sítio CYP3A4. Tá? Nome complicado, mas o que precisa saber é que ela vai ter interação, seja positiva ou negativa, com várias drogas. As principais são anticonvulsivantes, antibióticos, estatinas e remédios muito usados na Covid, como por exemplo corticoides, anticoagulantes e a quercetina, que também é usada por alguns. Como que a gente descobriu que essa droga tem um benefício? Foi através de um ensaio clínico randomizado duplo cego, que tinha a estimativa de usar 3.000 pacientes, mas foi interrompido precocemente com 1.219, porque havia um benefício tão grande que a equipe ali que fica checando, né, um comitê independente, avaliou que já tinha um número suficiente para dizer que era benéfico e que não era ético continuar o estudo baseado no benefício que tem a droga. Quem recebia placebo tinha muito mais risco do que quem não recebia, baseado no trabalho. Esses 1.219 pacientes já eram suficientes. Qual é o perfil de pessoas que podem utilizar a droga baseado no estudo, né? Então, pessoas com 12 anos ou mais, então crianças muito pequenas não precisam, e pesar mais de 40 quilos, casos confirmados, casos leves, né, que estavam no início do tratamento, há menos de 5 dias, e não podia estar usando oxigênio ou estar no hospital. E no caso aqui, é ter algum fator de risco para a Covid-19. Claro que isso não será necessário, mas é recomendável hoje em dia, tendo em vista que o risco da Covid-19 caiu significativamente com a variante Omicron. Claro, no futuro pode ser que seja diferente. Quais foram os resultados desse trabalho? Então, quem fez até 3 dias do início dos sintomas, ou seja, bem no começo, teve um número de hospitalizados de 27 quem fez o placebo e 3 para quem fez o Paxlovid. Então, foi uma redução aí de mais de 6%, né? E de mortes, teve 7 mortes em quem fez o placebo, que foi 1,8% desse grupo, e não teve nenhuma morte no grupo do Paxlovid. Então, redução aí de quase 90% em hospitalização. Em morte, né, não tem, porque teve 0 mortes, então não tem como fazer a conta, né, seria infinito. O número necessário para tratar um paciente, né, então quantas pessoas você precisa tratar para ter uma morte evitada? São 17, né, porque são 6,2% de redução absoluta, né, morreu 7% aqui, morreu não, foi hospitalizado 7% aqui, e 0,8% aqui, então 6,2%, né? Então você precisaria de 17 pessoas para você dar um 100%, né? Então 6,2 vezes 17 dá perto de 100%, tá?
E na morte 56, porque é 1,8%, né? Então 56 vezes 1,8 vai dar ali perto de 100% também. E quem fez até o 5º dia, então quem atrasou um pouquinho o início da terapêutica, teve um benefício um pouquinho menor, mas ainda assim muito grande. Então até o 5º dia eu posso, baseado nesse estudo, ter bastante tranquilidade de iniciar o tratamento caso eu julgue necessário. Então aqui no grupo placebo teve 612 pacientes que fez até o 5º dia, então incluiu também esses dados aqui, né? Então 612, e no Paxlovid 607, né? Desses 612, 41% foram hospitalizados, teve 10 mortes, e aqui do Paxlovid 6 foram hospitalizados, nenhuma morte também. Então a redução aqui foi de 85%, hospitalização e morte bem semelhante o NNT aqui. Então até o 5º dia ainda funciona bem. E vejam interessante, a redução lá que fala no jornal de 89%, de 90%, ou perto de 90%, é para hospitalização. Para morte, não teve nenhuma morte, então isso é uma coisa muito interessante, né? Claro, não teve grandes hospitalizações, né? 6 e 3 aqui, não é um N tão grande também, então é possível que tenha uma morte ou outra. Sempre ter cuidado, que nem no estudo lá da Coronavac, que falavam de 0 mortes. Mas eram muito poucos, então claro, não é uma droga perfeita que vai reduzir 100%, mas com certeza deve ser um benefício, uma eficácia talvez ainda maior do que os 90% de hospitalização. Então, droga promissora aí. E segurança, efeitos adversos, praticamente igual, não houve diferença estatística aqui, e para efeitos adversos graves, teve diferença que o placebo teve mais, mas assim, isso provavelmente deve ter sido devido ao quadro da Covid, que teve muito mais casos graves no placebo do que no Paxlovid, então por isso que foi descontinuado mais vezes o placebo, né? Provavelmente devido a isso, a pessoa começou a passar mal, começou a ter falta de ar, cansaço, etc. E daí resolveram suspender a droga e enfim, ter mais efeitos adversos graves, mas que provavelmente não deve ser relacionado ao placebo, porque no placebo é uma substância inerte, né? Então pode-se ver aqui que é muito segura a droga, como eu já tinha falado ali no começo. Produção e custo. Então a Pfizer eles tinham a produzir 120 milhões de tratamentos, o que é bem pouco, né? Tendo em vista que a gente está tendo milhões de casos aí por dia, 3 milhões de casos por dia, então isso dados oficiais. Na última semana teve mais de 20 milhões de casos, então muito provavelmente não é uma droga disponível para todos, com certeza, já que é muito poucos tratamentos. Além disso, o custo do tratamento é bem elevado, principalmente para a realidade brasileira. Aí, por exemplo, o governo americano, né, não foi um indivíduo lá nos Estados Unidos, reservou 10 milhões de tratamentos, né, por 5,3 bilhões de dólares, o que dá 530 dólares por tratamento, né? Então, ou seja, se chegar aqui pelo mesmo valor, vai sair uns 3 mil reais aí, ou mais, né? Muito provavelmente mais do que isso. Talvez 5 mil, coisa do tipo, se você for comprar a original da Pfizer. Tem uma versão genérica que vai sair muito mais barata e pode ser produzida em muito maior escala, né? Na Índia, Bangladesh, esses outros lugares. Então, isso é uma coisa que foi interessante, porque a Pfizer, que é a detentora da patente, ela liberou para mais de 90 países aí a patente para fazer a droga genérica. Só que, infelizmente, o Brasil não está nessa lista, porque tem que ser os países mais pobres, e o Brasil é um país emergente, ele não está ali nos países mais pobres, né, do mundo. Então, a gente não tem ainda acesso a isso, mas às vezes é uma coisa possível que o governo negocie e tudo mais, a gente possa ter acesso. Mas países como a Índia, né, como falei, Bangladesh, já estão produzindo, já estão utilizando. E até o CEO da Pfizer falou que qualquer laboratório assim, um pouco mais decente já consegue produzir essa droga, não é uma coisa muito difícil de ser feita. Então é uma coisa possível de ser feita aqui no Brasil tranquilamente, certo? E isso pode ser um grande divisor de águas, principalmente se esse medicamento vier genérico, né? Conseguir o Brasil fazer um acordo ali, enfim, não sei, para nós. Então pode vir
a fazer uma grande diferença, porque assim a gente vai ter muito mais tranquilidade para tratar, inclusive aquelas pessoas que têm maior risco de ter uma evolução para quadro grave, pessoas muito idosas, aquelas pessoas imunossuprimidas, né, que agora estão indo para a 4ª dose da vacina e ainda assim, às vezes, não pega muito bem a imunidade e a pessoa acaba evoluindo para um quadro mais grave. Então, seria uma coisa muito importante para essas pessoas bem frágeis. Não é para aquela pessoa jovem, saudável, etc., né, que tem um risco já baixíssimo, mas é para aquele senhorzinho já de 80 anos, já com problema no coração, problema pulmonar, ou aquela pessoa que está sofrendo de câncer, que está tomando quimioterapia, né, que a vacina não pega muito bem, ou pessoas que têm doenças autoimunes, entre outras, né? Então isso vai ajudar muito, né, a muitas pessoas terem ali um menor risco, e aí sim essa pandemia eu creio que vai acabar, né, em definitivo, e daí você vai ter um tratamento que é 90% eficaz para hospitalização e quase 100% para óbito, né? Falei quase 100%, porque eu tenho certeza que não é 100%, porque nada na medicina é 100%, mas deve ser acima de 90% de eficácia para casos graves, pelo menos com as variantes que nós temos atualmente. Beleza? Então, vamos torcer para que chegue aqui, porque vai ser um grande divisor de águas. Fico por aqui, até a próxima. Valeu!